Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise do dia 31 de outubro de 2024. Nós estamos fazendo análise do 1000 dia, a análise do mercado, fazendo operações de day trade no mini índice na mesa proprietária. Para você que é novo por aqui, considere se inscrever caso queira me acompanhar nessa jornada. Estou na primeira fase da mesa proprietária e todas as informações que eu passo aqui não servem como indicação ou algum tipo de call, é apenas algumas partes dos meus estudos. Então, caso queira me acompanhar, é só se inscrever, deixar seu like e caso quiser deixar alguma pergunta, só deixar no comentário. Caso queira fazer alguma observação, esse daí eu vou utilizar para o meu dia a dia mesmo. Pode me servir aí uma boa fala, ok? Então, fazendo day trade no mini índice ativo escolhido, agora nós já estamos indo para o dia 1º de novembro, já é 1h10 da manhã, quando eu chego no trabalho eu faço análise, só para contextualizar, geralmente tem alguém que chega aí pela primeira vez, então só para se situar, ok? Então vou tentar ser mais breve aqui na minha apresentação. Então vamos lá. Temos aqui na tela o gráfico de 60 minutos e na minha análise de ontem, eu esperava que houvesse sim uma volatilidade, até porque nós tínhamos dados saindo hoje, saindo na quinta-feira, né? Dados saindo na quinta-feira, saindo dados no Brasil, produção industrial, dados nos Estados Unidos também, ganho médio por hora trabalhada, relatório de. Deixa eu ver aqui, não. Esse daqui vai sair amanhã ainda, né? Vamos ver o que tinha de ontem. Ah, tá. Nós tínhamos aí taxa de desemprego no Brasil, tivemos, né, na quinta-feira, dado bastante importante, pedidos contínuos e iniciais de seguro-desemprego, PCE saindo nos Estados Unidos, gastos pessoais, bastante dados saindo aí no horário das 9h30, saindo também dados das 10h30 nos Estados Unidos, e isso mexe com, interfere na nossa bolsa, né? Mais especificamente, a gente está operando mini índice interfere, ok? Então já era de se esperar uma certa volatilidade para essa manhã. E à tarde, a agenda aí vazia, mas muito semelhante à segunda-feira. A gente, olhando aqui para o gráfico, a gente vê como a segunda-feira também teve uma agenda relativamente vazia e o mercado tomou um direcional aí de mais de 1.000 pontos. E hoje, né, no caso, segunda-feira, terça-feira, segunda-feira é dia 29, terça-feira. Deixa eu ver se eu estou fazendo. Não. Terça-feira. Segunda-feira o mercado trabalhou de alta, terça-feira trabalhou de baixa, foi na terça-feira, estou confundindo o dia. Então, terça-feira, mercado com poucos dados e trabalhou de baixa, trabalhou com uma baixa aqui, mais de 1.000 pontos. Na quarta-feira, trabalhou mais consolidado e quinta-feira, que é o dia que nós estamos fazendo a análise, quinta-feira, dia 31, o mercado trabalhou com uma queda bastante relevante. Embora à tarde não teve muitos dados, porém o mercado sofreu essa queda aí. Vou puxar aqui de. Aí, pronto. 1.280 pontos de topo a fundo, né? Topo ao fundo. Então, pelo horário aqui, ó, de 1 hora para o final do dia, o mercado ainda tomou um direcional aí de 600 pontos. Então, quem entrou aí esse horário
entrou com uma venda e conseguiu segurar, para quem é mais seguidor de tendência, veio buscar aí essa pernada, esse range de força aí, vindo abaixo, ok? Bom, então, para a gente ganharmos um pouco de tempo, vamos, só para a gente olhar aqui, a gente viemos de um topo de um canal, né? Que é o fundo do canal, topo do canal. Então, nós analisamos da seguinte forma, fizemos a seguinte análise no dia de ontem, que o mercado poderia estar fazendo uma tomada de baixa. Inclusive, nós colocamos aqui a seguinte situação: possibilidade de alta, caso o mercado viesse de alta, viria para essa região. Coloquei até uma linha traçada aqui, uma linha horizontal, inclusive nós temos uma média também. Caso o mercado viesse de baixa, ele estaria vindo nessas regiões que eu marquei. Temos uma região marcada aqui, temos uma região marcada aqui. E, inclusive, vou abrindo mais aqui no zoom, para a gente ver exatamente onde o mercado vem. Na linha, bem na marcação. Então, com relação ao direcional no macro, nós fomos assertivos aí na análise. Isso é bom. E também já deixando claro aqui que nem sempre a gente acerta a análise exatamente, que o preço chega na linha. Então, só para deixar claro essa informação, ok? Bom, então o mercado de baixa vê exatamente nossa marcação, isso é interessante. E com relação ao range de força, ao quanto o mercado andou, a gente pode ver que o mercado fez 1.000 pontos na terça-feira, né, dia 29, consolidou e hoje fez mais 1.300 pontos. Hoje o mercado foi um pouco mais extenso, ok? Então, vou deixar, pelo menos por hora, nesse formato. Nós havíamos visto ontem que o mercado havia fechado. Deixa eu colocar aqui em tela. Nós havíamos visto que ontem que o mercado havia fechado bastante negativo. A gente vê aqui no mapa de calor, todas as bolsas, a maioria, né, das bolsas fechando aí mais no negativo. Só o Canadá, o Canadá aqui que fechou mais positivo um pouco, e Japão, ok? Com isso, fazendo um comparativo de fechamento no dia de hoje, deixa eu só conferir o áudio rapidamente, coisa de minutos, tá, beleza, funcionando. Então, comparando com o dia de hoje, no dia dia 31, quinta-feira, a gente vê que as bolsas ficaram ainda mais negativas. Então, foi uma tendência de baixa geral em todas as bolsas, inclusive o Canadá, que nós vimos, que estava um pouco mais positivo, passou a ficar mais negativo, e o Japão, que estava um pouco mais positivo também, a gente pode ver que sumiu um pouco, perdeu aquela coloração verde mais forte que tinha, né, passando a ficar mais negativo, e nossa bolsa aqui do Brasil fechando aí no negativo juntamente com as outras bolsas mundiais. Estados Unidos também aqui negativo, usando o euro também negativo, só para a gente fazer essa comparação. Isso é sinal que nossa bolsa acompanhou aí as outras bolsas, né? Geralmente a nossa bolsa não puxa, ela acompanha, ok? E então, beleza. Vou colocar aqui no 15 minutos para a gente fazer essa leitura aqui que eu sempre gosto de fazer olhando para o 15 minutos. Nós temos aqui, ó, 4 dias, né? Segunda-feira, trabalho de alta. Terça-feira, trabalho de baixa. Quarta-feira, consolidado. Quinta-feira.
ok? Então, a gente já vai passar aqui para os 5 minutos, para a gente olhar com mais detalhe essa movimentação do dia da quinta-feira. Deixar o gráfico mais limpinho assim possível, para a gente ver essa movimentação do dia. Ok? Então, vimos aqui que o mercado iniciou o dia com um pequenino gap, bem pouquinho, quase zerado de gap. Fechou ontem aqui nessa região e abriu aqui bem pertinho, 50 pontos. Veio abaixo, ficou um pouquinho consolidado aqui no começo do dia, depois tomada de baixa. Quantos pontinhos? 400 pontos de baixa. Ficou trabalhando consolidado aqui nessa região até 10 horas. Mercado à vista abriu uma tomada de alta. Então a gente vê que essa, esse horário ele ficou aqui nesse range de preço. Ó, coisa de 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos. Essa pernada de alta aqui, 700 pontos. Ficou bem no meio a informação. 780 pontos. Tá? Uma pernada de alta bastante interessante. Então, nesse período do dia, até que horas? Até 11h20. Então, o mercado ficou travado aqui na abertura do mercado à vista, mercado americano. Então, geralmente, a gente espera que o mercado tome um direcional nesses horários da abertura de mercado por conta de mais volatilidade. Aconteceu sim bastante volatilidade, porém dentro de um range mais estreito de preço, mais curto, né? Claro, é um range bom de 800 pontos, mas para quem é seguidor de tendência já fica tá entre médias, VWAP, né? Então fica um pouco mais complicado aí de fazer operações mais longas, mas mesmo assim foi possível pegar algum, fazer algum trade aí com pelo menos aí, ó, 300 pontos, depende da região e do operacional de cada um. Depois disso, olhando aqui desse topo até essa primeira marcação, 750, e até o fundo, ó, 1.300 pontos. Então, por exemplo, se alguém entrou aqui no período da tarde e segurou até aqui, pelo menos até aqui essa região, que horas foi? Ó, 4h30 da tarde, né? Um belo trade para sair com 1.000 pontos, né? De topo a fundo. Mas aí vai muito do operacional de cada um. De acordo com o meu operacional, né, hoje ainda fiz algumas entradas que não foram, por exemplo, apresentou o padrão que eu tradicionalmente opero, porém eu acabei entrando errado no time errado, no momento errado, acabei tomando stop sim, porém finalizei o dia com positivo, R$ 56, R$ 56, acabei finalizando o dia. Então, para mim foi interessante o dia de hoje. Aprendi mais outra informação que eu não havia aprendido, que eu não tinha conseguido identificar ainda antes, mas futuramente acredito que eu vou confirmar essa informação e tendo a oportunidade, sim, a gente compartilha na medida do possível. Lembrando que aqui o objetivo é mostrar mais mostrar como está sendo o meu dia a dia e o meu processo. Não é nem com relação à aula e ensinar o que eu estou fazendo, pelo menos por hora, ok? Então a gente vê aqui, ó, como o mercado defendeu aqui nessa região. Ó, defendeu bem aqui, ó. 1, 2, 3 topos e depois avançou aqui nessa região. Se traçarmos um canal aqui, inclusive é interessante traçar um canal aqui, ó. Olha só.
querendo ou não, a gente acaba passando essas informações, né? Olha só. Depois passou o canal, aí veio o trabalho de baixo. Ok? Então já fica aí essa sacadinha. Embora muita gente já sabe disso, né? Mas fica aí essa informação. Ok? Bom, então nós temos aqui algumas marcações. A gente vê que o mercado respeitou algumas marcações que eu faço tradicionalmente antes, depois, com possibilidade de alta, de baixa, né? Mas agora não é o objetivo passar essas informações, então vamos seguir. O importante é que hoje eu consegui finalizar o dia com positivo e olhando para o dia de amanhã, já aproveitando, voltando aqui no gráfico de 60 minutos, vou procurar ser mais breve possível. Ainda não tenho um script perfeito para passar as informações certinho. Pronto, vou deixar aqui pelo menos por hora, né? Acho que assim dá para ficar bom. O que nós teríamos para amanhã, que é bem interessante, para amanhã não, né? Para sexta-feira, que já é hoje. Eu estou fazendo isso na madrugada, fazendo essa gravação na madrugada. Então, nós temos aí dado bastante, um dos dados mais esperados para a primeira sexta-feira de cada mês, que é o payroll. O payroll geralmente é aquele dado que, quando sai, o mercado dá aquela chacoalhada, né? Tem bastante volatilidade, os preços se movimentam, né? Dá um check-out, o preço vai para cima, vai para baixo. Então, quem estiver nesse momento, se não souber como operar, a melhor coisa é ficar de fora. Não temos bastante dado, né? Inclusive no momento da bolsa abrir, nosso mercado futuros, 9 horas da manhã, temos produção industrial. Aí depois vem nos Estados Unidos, dados dos Estados Unidos, ganho médio por hora trabalhada, dados relevantes aí com relação à economia americana, o payroll, né, que são um conjunto de relatórios, taxa de desemprego, PMI industrial, bastante dados saindo aí pela manhã. E é isso aí. Depois disso, só posições líquidas de especuladores aí que vai sair nos Estados Unidos, no Brasil, Japão e assim por diante. Ok? Então, isso já no período da tarde. Então, pelo menos por hora, o período da manhã, 9h30, fica bastante atento. Com relação ao direcional, de acordo com a minha análise, olhando para a movimentação de hoje e também como os mercados vêm funcionando, trabalhando, né? A gente vê aí, principalmente o S&P, que é o carro-chefe, aí veio abaixo e agora está trabalhando com uma leve alta. E de acordo com a minha análise, existe a possibilidade do mercado ficar amanhã um tanto consolidado, trabalhando aí, esperando o payroll. Então, existe essa possibilidade. E aí nós temos aí coisa de... Vamos ver aqui. Nós temos aí 500 pontos para cima. De repente, voltando aí 500 para essa região aí onde eu havia feito a marcação para a quinta-feira, né? Então, aí 500 pontos para cima, podendo vir abaixo aí, temos uma região aqui que eu marquei também, aí 500 pontos para baixo, 500 pontos para baixo, 500 pontos para cima, tem espaço para o mercado, de acordo com a minha análise, ainda tem espaço para o mercado vir abaixo, porém, mais específico para amanhã, no meu entender, o mercado pode ficar mais consolidado na espera do payroll, expectativa em payroll e outros dados relevantes aí saindo nos Estados Unidos, e depois tomar um direcional. Caso o mercado for abaixo, já tem algumas regiões aqui de marcações, onde o mercado pode vir. Caso for acima, a primeira região, nós temos aqui essa região é uma região de defesa, onde o mercado trabalhou hoje,
e caso romper mais acima. Não acredito que o mercado venha tanto acima, pelo menos na minha leitura, ok? Mas isso vai depender mais dos dados, né? Inicialmente, uma movimentação aí de 500 pontos para cima, 500 para baixo e inicialmente para baixo. Seria isso. Ok, então essa é a minha leitura, minha análise para amanhã. Sempre lembrando que eu não gosto de trabalhar com um único viés, direcional de alta ou de baixa. Eu gosto de trabalhar sempre pensando em mais de uma possibilidade para não ficar enviesado em um único direcional e o mercado for ir numa direção contrária ao meu viés, né? Então, isso é uma questão de precaução, ok? Maravilha. Deixa eu ver se ficou faltando mais alguma informação aqui. Então, finalizando hoje, o mercado fechou hoje o dia, né, o mini índice fechou o dia com 0,76% negativo, ok? Então, é isso aí. Vamos nos preparar então para o próximo dia, para sexta-feira, último dia da semana, porém primeiro dia do mês de novembro. Ok? Então, pelo menos hoje estou satisfeito aí com o meu resultado, operando bem leve, pouquinhos contratos. Hoje, inclusive, eu fiz algumas operações, até passei, né, um pouquinho aí das operações previstas, pelo fato de ter tomado alguns loss, né, não foi só um, foi mais de um. E também outra coisa, meus resultados negativos, números, essas coisas, eu procuro não ficar colocando, porque isso eu acredito que faz mal para mim, né? E na verdade faz mal para mim, isso eu posso afirmar, e isso afeta também as pessoas que estão vendo, que ficam vendo muitas essas coisas. É como se você estivesse assistindo um repórter estivesse assistindo um repórter de violência, por exemplo. Então faz mal, isso fica reverberando. E como uma forma de me educar, eu procuro dar foco mais para os meus acertos. Identifico onde eu errei, dou foco para os meus acertos, ok? Então, embora eu tenha terminado hoje num resultado negativo, mas o meu relatório de performance fica feio. Então, eu não gosto de ficar mostrando. Isso é uma grande realidade, ok? Não gosto de ficar mostrando. Nem eu fico vendo muito essas questões, ok? Quando tem muito resultado negativo. Só analiso, vejo onde eu errei e procuro contornar a situação. Beleza? Então, nossa, já estendi bastante, 22 minutos. O objetivo é ser bem mais rápido. Então, vou finalizando aqui essa análise de fechamento de mercado. Vou procurar montar um script melhor no final de semana, para ser mais breve, pelo menos em 15 minutos, ok? Maravilha. Então, vamos finalizando por aqui. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.